em nome de Jesus Cristo, iniciamos esse estudo, dando continuidade, na realidade, a um tema que tratamos anteriormente, sobre o papel de Ellen White como mensageira do Senhor para o povo de Deus dos últimos dias, para justamente o Adventismo. É um detalhe que eu queria colocar sobre o estudo anterior, antes de entrarmos no tema de hoje, que será em torno das predições de Ellen White. A inspiração de Ellen White, ela em nada é inferior à dos autores bíblicos. Esse é um ponto interessante porque comentamos que realmente Ellen White não é um terceiro testamento para a nossa Bíblia. Ela não entra no cânon bíblico, na lista bíblica. O cânon bíblico já está fechado. Fechou com o livro de Apocalipse, de João. Então tivemos aí durante mais de 1500 anos a formação da Bíblia, chegando à forma que nós temos aí de 66 livros, cerca de 40 autores, e dos mais diversos tipos, esses autores, né? E todos eles receberam inspiração de Deus. E alguns já criaram alguma teoria certa vez, por ela não entrar no cânon, de achar que a inspiração dela de alguma maneira era de nível inferior, de modo algum. Há outros profetas também, ao decorrer das eras aí de Israel, dentro também da era cristã, profetas que não tiveram seus escritos registrados na Bíblia, e nem por isso eles eram menos profetas, eram menos inspirados. O próprio João Batista não tem os escritos, a mensagem dele de maneira muito expansiva. Tem alguns pequenos relatos nos evangelhos, e ele é considerado pelo próprio Cristo, né, chamado o maior dos profetas. Também Moisés se coloca nesse papel de ter dado início à Bíblia, né, com os seus 5 primeiros livros lá, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, e também ele é o autor do livro de Jó, inclusive, né? Então, maravilhoso nós vermos todo esse cenário colocado. O Espírito Santo vinha e influenciava a mente, o pensamento daquela pessoa, de modo que não há inspiração verbal. Já comentamos sobre isso anteriormente também. Inspiração verbal não é uma questão que nós falamos que Ellen White não tem, mas de que os autores bíblicos também não tinham. Não eram as próprias palavras, não era algo ditado, psicografado, como ocorre no Espiritismo. Já comentamos sobre isso. Exceto em raras exceções, né? Aí ocorre algumas declarações que Ellen White colocou até entre aspas, que era a própria palavra do anjo dirigindo para ela, ou de Jesus. Ou então na Bíblia nós temos os 10 mandamentos, né, escritos pelo próprio dedo de Deus. A redação dos 10 mandamentos é do próprio Deus. Mas de modo geral, nós vamos ver diversos estilos literários na Bíblia, porque cada autor tem o seu próprio estilo, o seu próprio propósito ao escrever aquele material. Então, Paulo, por exemplo, nós encontramos uma grande erudição em sua escrita, enquanto uma leitura da carta de Pedro, já ela flui com mais simplicidade. Mas o tema, então, proposto para nós, lerei aqui um tópico deste livro, mais uma vez, a Enciclopédia de Ellen White, e nós temos o tópico aqui sobre as predições de Ellen White, alguns pequenos relatos sobre alguns desses fatos. Mas como nós vimos já no estudo anterior, cerca de não mais do que 2% dos seus escritos são relacionados a predições de eventos futuros. A maior parte são recomendações, orientações para aquele momento, né, para salvar a igreja de uma situação adversa,
ou estabelecendo certos princípios eternos, doutrinas, mas nós vemos que o papel de vidente, que seria o de ver o futuro, é um papel limitado em alguns poucos casos aí nos seus escritos. Em especial nós temos aí o grande conflito, aquela parte final do livro, tem um resumo dessas predições, mas também predições muitas vezes baseadas na própria Bíblia, apenas expandido o sentido que a Bíblia já trazia. Mas também houve algumas profecias específicas da parte dela, predizendo algum fato futuro. E vamos ver aqui então algo sobre isso. Duas visões sobre a Guerra da Secessão foram especialmente notáveis. No início de janeiro de 1861, apesar de a Carolina do Sul haver votado em 20 de dezembro de 1860 separar-se da União, a verdadeira secessão não parecia certa e praticamente ninguém acreditava que haveria guerra. Então aqui está se referindo à Guerra Civil norte-americana, que é chamada de Guerra da Secessão também, que eram alguns estados do sul que queriam se separar do resto do país. E diz assim, em 12 de janeiro de 1861, exatamente 3 meses antes que fossem disparados os primeiros tiros da Guerra da Secessão contra o Fort Sumter, a senhora White teve uma visão em uma reunião em Parksville, Michigan, prevendo uma guerra civil. Então, 3 meses antes de começar a guerra de fato, ela tem uma visão sobre esse tema de maneira bem abrangente do que aconteceria. Naquela ocasião foi mostrada a ingenuidade do Norte, a rápida coalizão dos estados do Sul, a guerra terrível que resultaria e até mesmo o fato solene de que famílias presentes nesse encontro de Parksville em janeiro de 61 perderiam filhos no conflito. Em 3 de agosto de 1861, em Roosevelt, Nova York, Ellen White teve sua segunda visão sobre a Guerra da Secessão, novamente com profundidade e amplitude não apresentada por outros. Ela tratava sobre o mal da escravidão. O Norte era culpado por tolerar os avanços da escravidão e o Sul pelo pecado da escravidão. Nos anos seguintes, ela escreveu uma análise dos motivos e intrigas que caracterizavam tanto os líderes do Sul quanto do Norte. Então é muito significativo, os irmãos depois se quiserem se aprofundar nesse tema, está lá no volume 1 dos Testemunhos para a Igreja, esses relatos, e nós encontramos lá uma descrição que um cientista político não seria capaz de fazer melhor. Ela coloca de maneira muito clara a necessidade da nação avançar na abolição da escravidão. O Sul estava impedindo isso. O Norte era conivente com a situação também. Apesar de não ser tão dependente da mão de obra escrava como era o Sul com as suas grandes plantações, eles também não fizeram grandes esforços nesse sentido. E nós encontramos lá ela fazendo esse relato de quanta mortandade haveria. Se não me engano, duraram cerca de 5 anos essa guerra, com um dano terrível para a nação. E de fato, nós vemos naquele relato todo, ela defendendo sim com justiça as pautas que o Norte está defendendo em detrimento ao Sul, que ela chama de rebeldes, aqueles homens. No entanto, basta lermos lá, se não me engano, na página 361, salvo engano, que vemos Ellen White deixando claro que eles não deveriam se envolver naquela guerra. Olha só, era uma guerra que, se fosse uma guerra para ser dita, era uma guerra das mais justas. Era uma questão, não era uma guerra de conquista contra outra nação, era uma guerra civil, uma parte se rebelando, e era então em defesa dos escravos. Claro que havia outros interesses envolvidos, mas esse era um dos pontos. E mesmo assim, mesmo uma guerra dessa,
foi orientado aos adventistas não entrarem nessa guerra, não tomarem armas, não se envolverem em derramamento de sangue. E de fato, nós vemos que a própria Igreja Adventista na época tomou resolução neste sentido também, falando da mesma forma como foi orientado por Ellen White. Então, é importante nós notarmos todos esses detalhes. Indo mais adiante, diz assim: em meados do século XIX, as predições da Escritura sobre as condições do mundo no fim dos tempos podem ter parecido exageradas. Suas previsões a respeito do aumento do espiritismo foram dadas quando as manifestações espíritas eram locais, isoladas e nada mais do que uma curiosidade. Diferentemente do misticismo, da espiritualidade clássica ou das religiões orientais, que defendem o contato direto com Deus por meio da oração contemplativa, de mantras, etc. O espiritismo oculto promove a ligação com o mundo invisível por meio da comunicação com os mortos em sessões espíritas, tabuleiros ou Ouija, por batidos ou pela mente de um médium. Em 1848 foi mostrada a Ellen White que as estranhas batidas envolvendo as irmãs Fox em Hydesville, Nova York, eram os primeiros indícios do reavamento do espiritismo nos tempos modernos. Ela escreveu no Primeiros Escritos, página 43, vi que as batidas misteriosas em Nova York e outros lugares eram o poder de Satanás, e que essas coisas seriam cada vez mais comuns, abrigadas em vestes religiosas para distrair os enganados e fazê-los sentir-se em segurança maior. O espiritismo nunca foi tão preeminente na história do mundo como é atualmente. Os adeptos incluem as pessoas de todos os níveis da sociedade e de todas as classes econômicas. Então aqui é interessante que hoje o próprio espiritismo reconhece que o berço do surgimento do espiritismo moderno foi com essas irmãs Fox. Eles mesmos dizem isso. Mas na época que Ellen White declarou essas coisas, foi tratada de maneira debochada, como ela estivesse exagerando as coisas. Então nós encontramos todos esses detalhes aqui, e é um assunto importante de ser aprofundado. Aqui nós estamos só pensando alguns tópicos. O livro Grande Conflito tem 2 capítulos dedicados a esse tema, explica a questão da alma, se é imortal, a questão do espiritismo, se ele oferece esperança. Então são capítulos importantíssimos de serem lidos. Devemos ter essa salvaguarda contra os enganos dos últimos dias. Outra predição que parecia improvável em meados do século XIX foi o ressurgimento do papado como potência mundial, que viria a motivar a fusão do espiritismo e do protestantismo com o catolicismo. Quando, por influência dessa tríplice aliança, ela escreveu: os Estados Unidos foram introduzidos a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram deles um governo protestante e republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado. Podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Então está no Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 451. O produto final serão leis religiosas coercivas. Ela escreveu no Grande Conflito 581, estabeleça-se nos Estados Unidos o princípio de que a Igreja possa empregar ou dirigir o poder do Estado, de que as observâncias religiosas possam ser impostas pelas leis seculares, em suma, que a autoridade da Igreja e do Estado devem dominar a consciência, e Roma terá assegurado o triunfo nesse país. Então lá, em meados do século XIX, o poder romano papal estava muito em declínio, muito fraco. Desde então já temos visto como se avançou tudo isso.
Depois, então, da Segunda Guerra Mundial, teve vários esforços, o Concílio Vaticano II, depois João Paulo II, também é uma pessoa muito influente, e assim cada vez mais tem crescido essa influência. No século XIX, ainda mais nos Estados Unidos, que era um país de maneira esmagadora protestante, era impensável essas coisas. Parecia mais uma vez o que? Um exagero da parte dela, esses pontos. Em meados do século XIX, uma de suas predições mais abrangentes foi que os Estados Unidos, uma nação jovem, comparativamente insignificante naquele tempo, se tornaria uma superpotência global antes do fim dos tempos. Ela escreveu no Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 18, que quando os Estados Unidos, o país da liberdade religiosa, se aliar com o papado, a fim de forçar a consciência e obrigar os homens a reverenciar o falso sábado, os povos de todos os demais países do mundo hão de ser induzidos a imitar seu exemplo. Outro aspecto espantoso de suas predições gerais nos últimos anos do século XIX tratavam diretamente contra a euforia predominante, especialmente entre os anos de 1890 a 1914. Em 1903, no auge desse período de otimismo, que alguns chamavam de a Idade de Ouro, ela escreveu: passo a passo o mundo está ficando nas condições que predominavam nos dias de Noé. Todo crime imaginável é cometido. A concupiscência da carne, a soberba dos olhos, a ostentação do egoísmo, o abuso do poder, a crueldade, a força empregados para fazer com que os homens se liguem às confederações e sindicatos, atando-os a si mesmos em molhos para a queima dos grandes fogos dos últimos dias, tudo isso é operação de instrumentos satânicos. A esse círculo de crime e de loucura o homem chama vida. O mundo inteiro parece estar marchando para a morte. Evangelismo, página 26. Depois leremos ao final também um texto aqui no Testemunho para a Igreja, volume 9. Vamos ver como que ela explica o cenário final. Então aqui nós vemos que os Estados Unidos seria uma potência tão forte que as demais nações seguiriam o seu exemplo. Era uma nação jovem na época de Ellen White, próspera, mas não neste nível que depois veio a ser. E ainda com mais força após cada guerra, depois da Primeira Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, ainda mais se tornando o poder mais forte de todos. Os comentários práticos de Ellen White sobre saúde, regime alimentar e meio ambiente têm resistido à prova dos anos, algo que provavelmente não se possa dizer sobre nenhum outro escritor do século XIX. Entre suas diversas observações, podemos nos referir à sua profunda ênfase na forma como a mente afeta o corpo ao provocar as doenças, sua preocupação com as influências pré-natais, incluindo as drogas e o álcool, e seu monumental sistema de princípios dietéticos interrelacionados, que são cada vez mais apoiados pela pesquisa nutricional. Isso inclui os perigos do livre uso do açúcar e gorduras animais, os problemas da obesidade e irregularidade na alimentação, o grande valor do exercício físico, o desafio dos padrões alimentares na infância e os perigos dos alimentos carnes, do chá e do café. Então aqui foi feito um resumo. Então, enquanto havia autores do século XIX que falaram coisas que se mostraram no decorrer do tempo equivocadas em termos de saúde, alimentação, Ellen White foi desprezada pelos seus. Em sua época ela estava à frente do seu tempo. Então as pessoas rejeitaram grande parte do que ela falava. E ao decorrer do tempo, cada vez mais a ciência médica tem dado razão para o que ela diz. É impressionante se os irmãos lerem sobre esse assunto das influências pré-natais. Quando ela vai comentar sobre o nascimento de Sansão, o nascimento de João Batista, ela fala disso. A importância, então,
deste fato. Então estava realmente muito à frente do seu tempo. Aqui diz que em novembro de 1901, Ellen White escreveu uma severa advertência ao conselho administrativo da editora Review and Herald. Os problemas incluíam o fato de que 90% do trabalho da gráfica era comercial, alguns deles claramente inadequados para uma editora religiosa. Ela soou o alarme, uma predição: tenho até medo de abrir a Review, temendo ver que Deus tenha purificado a editora pelo fogo. A menos que haja uma reforma, sobrevirá uma calamidade à editora, e o mundo saberá a razão. 13 meses depois, em 30 de dezembro de 1902, um incêndio de origem desconhecida destruiu a editora. Nada de valor foi salvo. Então nós realmente vemos nessa situação, ela inclusive viu nas visões da noite, ela viu um anjo com uma espada de fogo ao lado do edifício da Review, ao lado do sanatório também, que pegou fogo, e também posteriormente o próprio tabernáculo grandioso que eles tinham, com 3.000 assentos também. E aqui ela falou o quê? Que se não houvesse mudança, quem saberia? Só os membros da igreja? Diz que o mundo saberá a razão disso. Seria um testemunho claro sobre o juízo divino contra a igreja que estava em desacordo com a vontade de Deus. Então, primeiramente, houve o incêndio do sanatório e, de fato, com aquela situação, houve então o propósito do Kellogg de escrever um livro para ele angariar fundos para construir um sanatório maior ainda do que aquele que tinha pego fogo. E a recomendação constante de Ellen White era qual? Espalhem. Façam pequenas clínicas em vários locais, não centralizem tudo aqui. Mas Kellogg já estava com a mentalidade mundana. Queria algo mais grandioso, peças de mármore e tudo mais para tornar ainda mais. Ele fez todo o projeto, rascunhou, estava empolgado. Diante daquele incêndio ele viu uma oportunidade de fazer algo mais grandioso. Mas ele já estava sendo desviado por influências espíritas. Começou com conceitos semelhantes ao panteísmo oriental dos hindus. E de fato, a Review ia publicar o seu livro que continha elementos disso. Não quer dizer que o livro todo era mau, mas tinha essas pílulas envenenadas no meio. E de fato, Deus não permitiu que aquele livro fosse publicado na editora. E então houve também o mesmo juízo divino. Ellen White recebeu constante orientação de Deus até na questão de adquirir certas terras para o desenvolvimento da obra educacional e de saúde, seja na Austrália, seja na Califórnia, para então justamente formar lá todo aquele aparato de saúde e de educação em Loma Linda, na Califórnia, e assim por diante. Teria muito o que se dizer sobre suas predições e aqui trouxemos alguns pontos aqui para ilustrar tal coisa. E eu queria, antes de finalizarmos, ler aqui no Testemunhos para a Igreja um texto, e antes disso, temos aqui em 2 Crônicas, no capítulo 20, o verso 20, o seguinte: E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem Josafá pôs-se em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. A história denominacional adventista mostra a realidade desse fato. E aqui no Testemunhos para a Igreja, volume 9,
publicado em 1909, no primeiro capítulo, que começa na página 11, o capítulo A Última Crise, nos fala sobre o cenário final. E os irmãos vão ver como está diante de nossos olhos tudo isso. Para a época dela, diz que muitos encaravam aquilo como um exagero, algo que não estava assim tão evidente para as pessoas, a condição moral do mundo, como nos dias de Noé, comenta e tudo mais, como os dias de Sodoma. E aqui diz assim: vivemos no tempo do fim. Os sinais dos tempos, que se cumprem rapidamente, declaram que a vinda de Cristo está próxima, às portas. Os dias em que vivemos são solenes e importantes. O Espírito de Deus está gradual, mas seguramente sendo retirado da terra. Pragas e juízos já estão caindo sobre os que desprezam a graça de Deus. As calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são assombrosos, prenunciam a proximidade de acontecimentos da maior importância. Então, com a retirada gradual do Espírito Santo da terra, começa cada vez mais o declínio moral em nosso mundo. Pragas e juízos já podem ser vistos. Temos terremotos, maremotos, rumores de guerras. As condições sociais das nações também estão agitadas. As forças do mal estão se arregimentando e se consolidando. Elas estão se robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a ocorrer no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Esse é um dos pontos que mais chamam nossa atenção. Então, aqui ela diz: grandes mudanças estão prestes a ocorrer no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Não vamos pensar que tudo vai ser gradual, que a gente vai ver o perigo vindo, vai discernir, vai se preparar. Não, o preparo é hoje, irmãos. Não podemos tardar. Tudo vai ser de maneira muito rápida. De súbito nos pegará se não estivermos preparados. As condições do mundo mostram que estão iminentes tempos angustiosos. Os jornais estão repletos de indícios de um terrível conflito em futuro próximo. Roubos ousados são ocorrência frequente. As greves são comuns. Cometem-se por toda parte furtos e assassínios. Homens possuídos de demônios tiram a vida de homens, mulheres e crianças. Os homens têm se enchido de vícios, estão generalizados todos os tipos de males. Então, certos crimes bárbaros que não é bom nem a gente ficar ouvindo muito. Tem pessoas que parece que têm prazer de ouvir. Não, devemos ficar longe desses jornais cheios de sangue, desses noticiários que dão detalhes. Mas aqui fala que essas pessoas cometem essas barbaridades contra homens, mulheres e até mesmo crianças. Diz que são pessoas o quê? Possuídas por demônios. E o vício então vai adiante. O inimigo tem conseguido perverter a justiça e encher do desejo de ganho egoísta o coração das pessoas. A justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Isaías 59:14. Nas cidades grandes, há multidões vivendo em pobreza e miséria, quase privadas de alimento, abrigo e vestuário. Então, é realidade as cidades grandes, essa pobreza terrível, miserável? Nós vemos que sim. Ao passo que nas mesmas cidades há os que têm mais do que o coração poderia desejar, que vivem no luxo, gastando dinheiro com casas ricamente mobiliadas, com adornos pessoais, ou pior ainda, com as satisfações das paixões carnais, com bebidas alcoólicas, fumo e outros artigos que destroem as faculdades do cérebro, desequilibram a mente e degradam a vida. Sobem para Deus os clamores da humanidade, que
perece de fome, ao mesmo tempo em que por toda sorte de opressões e extorsões os homens acumulam fortunas colossais. Aqui diz o seguinte: não há muitos, mesmo entre os educadores e estadistas, que compreendem as causas que servem de base para o presente estado da sociedade. Então, educadores, estadistas, estudiosos ficam pensando como resolver esses problemas da sociedade, mas eles não veem a base de todo esse problema onde está. Os que têm nas mãos as rédeas do governo não têm condições de resolver o problema da corrupção moral, da pobreza, da miséria e do crime crescente. Estão lutando em vão para colocar as operações comerciais sobre base mais segura. Se os homens dessem mais atenção aos ensinamentos da Palavra de Deus, achariam uma solução para os problemas que os desconcertam. Então, a solução, a resposta estaria em se estudar a Palavra de Deus. Só assim haveria solução. Por isso que Cristo, quando veio a esta terra, ele não se propôs a trazer um projeto político. Não se propôs a tirar a opressão romana dos judeus, mas a haver uma transformação do caráter das pessoas, uma regeneração através do Espírito Santo. Somente assim há solução. E é um trabalho que é individual. E nós vemos aqui que, de fato, o que os estadistas, educadores podem fazer é simplesmente como fosse uma locomotiva indo para o precipício. O que eles podem fazer o quê? É diminuir a velocidade disso, desacelerar um pouco. Outros dão o quê? Maior velocidade. Mas, por fim, nós sabemos que não terá condição, não haverá retorno. O mundo vai, então, para essa condição de piora. Mas, diante disso tudo que nós vemos desse cenário, devemos nos desesperar diante disso? Vamos ouvir a palavra, então, inspirada. As Escrituras descrevem a condição do mundo exatamente antes da segunda vinda de Cristo. Dos homens que, por meio de roubos e extorsões, estão acumulando grandes riquezas, está escrito: entesourastes para os últimos dias. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra e vos deleitastes. Cevastes os vossos corações como num dia de matança. Condenaste e mataste o justo, ele não vos resistiu. Tiago 5, 3 a 6. Quem, no entanto, lê as advertências feitas pelos sinais dos tempos, aos quais estão se cumprindo rapidamente? Que impressão é causada sobre os mundanos? Que mudança se vê em sua atitude? Nada mais do que foi visto na atitude dos habitantes do mundo contemporâneo de Noé. Absortos com negócios e prazeres profanos, os antediluvianos não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Mateus 24, 39. Tinham advertências enviadas do céu, mas recusaram-se a lhes dar atenção. E hoje o mundo, em completo desrespeito à voz de Deus, apressa-se para a ruína eterna. O mundo está agitado pelo espírito de guerra. A profecia do capítulo 11 de Daniel atingiu quase o seu cumprimento completo. Logo se darão as cenas de perturbação das quais falam as profecias. Aqui valeria já até um outro estudo à parte, só para falarmos sobre Daniel 11, que aqui Ellen White diz que o capítulo quase todo ele se cumpriu. Entendemos que 1 ou 2 versículos, no máximo, desse capítulo 11 não se cumpriu ainda. Então aqui diz, na finalização desse capítulo, sobre o povo de Deus:
e a bendita promessa dada a cada um de nós, se quisermos. Nem todos neste mundo tomaram partido dos inimigos de Deus, nem todos se tornaram desleais. Uns poucos existem que são fiéis a Deus. Pois escreve João: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14:12. Logo será travada a violenta luta entre os que servem a Deus e os que o não servem. Logo, tudo que pode ser abalado será, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Satanás é diligente estudante da Bíblia. Sabe que seu tempo é curto e procura em todos os pontos opor-se à obra do Senhor na terra. É impossível dar uma ideia da experiência do povo de Deus que há de viver na terra quando se misturarem a glória celestial e a repetição das perseguições do passado. Eles andarão à luz que procede do trono de Deus. Por meio dos anjos haverá constante comunicação entre o céu e a terra. E Satanás, rodeado de anjos maus e declarando-se Deus, operará milagres de todas as espécies para enganar, se possível, os próprios eleitos. O povo de Deus não encontrará sua segurança na operação de milagres, pois Satanás imitará os milagres que forem operados. O provado e experimentado povo de Deus encontrará seu poder no sinal de que fala Êxodo 31, 12 a 18. Está falando sobre o sábado nesse texto. Hão de postar-se do lado da palavra viva, está escrito, Mateus 4:4. Esta é a única base sobre que poderão estar seguros. Os que quebraram o seu concerto com Deus estarão naquele dia sem Deus e sem esperança. Então aqui, por um lado, os enganos de Satanás serão fortes, mas o poder de Deus nesse tempo será tremendo, glorioso. Aqui diz que a comunicação dos anjos conosco será o quê? Constante nesse tempo. Os adoradores de Deus serão distinguidos especialmente pelo seu respeito ao quarto mandamento, visto ser esse o sinal do poder criador de Deus e a testemunha do seu direito de reclamar a reverência e a homenagem do homem. Os ímpios serão distinguidos pelos seus esforços para demolir o monumento comemorativo do Criador e exaltar a instituição de Roma. Na conclusão do conflito, todo o cristianismo ficará dividido em dois grandes grupos. Então aqui vamos ler. O que é esses dois grandes grupos? Não importa o número de denominações que haja, cristãs. No final, todo o cristianismo estará dividido em dois grandes grupos: os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, e os que adoram a besta e sua imagem recebem o seu sinal. Embora igreja e Estado unam o seu poder para obrigar a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, a receberem o sinal da besta, o povo de Deus não o receberá. Apocalipse 13:16. O profeta de Patmos contemplou os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus e cantavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Apocalipse 15:2 e 3. Tremendas provas e aflições aguardam o povo de Deus. O espírito de guerra está incitando as nações de um a outro extremo da terra. Mas, em meio ao tempo de angústia que está para vir, tempo de angústia qual nunca houve desde que existe nação, o povo escolhido de Deus ficará inabalável. Satanás e seu exército não o poderá destruir, pois anjos magníficos em poder o protegerão. Então, realmente devemos ter em mente que os enganos são fortes, já no presente tempo em que vivemos. Devemos recorrer à Bíblia e os testemunhos para não sermos enganados e sabermos que não somos capacitados para isso, mas sim, cada instante dependentes de Deus iluminar a nossa mente. Dessa maneira, então, receberemos auxílio. O auxílio vem de acordo com a necessidade.
Não virá tentação que seja superior a que não possamos então passar por ela. Mas junto com a tentação, junto com a provação, Deus envia o quê? O meio de escape também. Que Deus então fortaleça os nossos corações, una os nossos corações para estarmos em pé diante dessa última prova, que será o quê? Concluída, coroada com uma grande colheita de almas para Deus. Amém.